Oi, pessoal. Aqui pra gente é bom dia, mas não sei de onde o pessoal está nos ouvindo. Boa tarde, talvez. Eu sou Nicole Carminati, sou gerente de contas aqui da Pag Brasil. E hoje a gente vai bater um papo super bacana com o Raul Moraes, que é sócio fundador da Simples Inovação e um dos parceiros muito especiais aqui da nossa empresa. E primeiro, né, a gente queria começar parabenizando pelo Forbes Under 30. Vou te dar um espacinho para te apresentar um pouco mais, mas é uma das listas mais disputadas dos empreendedores. Então, parabéns e bem-vindo. Oi, Nick. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado pelo convite de estar aqui. Obrigado também pela citação do Forbes. Foi algo que saiu no final do ano e a ficha ainda está caindo aos poucos. Assim, é uma Eu lista imagino. bem disputada e de varejo são só 6 pessoas. Então, Uau! se eu não me engano, eu fui o único que é prestador de serviço do varejo. O restante eram próprios varejistas. Muito Então, legal. pô, foi algo que a gente ficou muito feliz, assim, quando saiu, chorei a beça. E agora buscando fazer jus ao título aí, né, então tem que correr atrás. É uma responsabilidade, mas capaz a gente que agradece tu ter aceito o nosso convite, né? É um prazer falar com vocês. Para contextualizar o pessoal também, a Simples, né, como agência, faz parte, né, do nosso time de programa de parcerias, que tem sido super bacana, a gente vem desenvolvendo ao longo dos anos, e é uma relação que a gente pretende que seja duradoura, né? Então, obrigada a ti e também a Simples por essa parceria que a gente vem estabelecendo aí ao longo do tempo. Hoje, né, o tema da nossa conversa é sobre planejamento estratégico de 2023. Como que a gente consegue aliar as estratégias, né, do e-commerce com marketing, pagamentos, para melhorar a performance do e-commerce. Já vou, né, começar essa conversa trazendo uns dados para a gente se situar e depois trazer as nossas experiências. Mas trazendo um dado aqui do Brasil, né, foi uma pesquisa realizada pelo Reino Unido, num levantamento da América Latina, a gente teve uma presença, né, de aumento no e-commerce brasileiro com crescimento nos países latinos. A gente foi o país que mais cresceu, né, vendendo mais de 8 bilhões de dólares em 2022, com esse aumento em relação ao ano anterior. Como que tu enxerga isso, né? A gente quer saber de ti, o que que tu acha que pode ter sido um motivo para esse incremento de vendas brasileira? Bom, Nick, esse crescimento, né, a gente já via ali há muitos anos acontecendo, né, mas acho que se a gente Uhum, olha um pouquinho para trás ali, né, é inevitável a gente falar de e-commerce e a gente não falar de pandemia, né. Então, claro. quando a gente olha ali em 2020, a o percentual de público que mais passou a comprar era justamente pessoas mais velhas. Uhum, Vê que a mudança do hábito de consumo, porque antes era muito fácil você comprar online um computador, um celular, né? E isso o e-commerce inclusive era conhecido por eletrônicos, né? E a mudança que a gente vê é as pessoas indo consumir bens de primeira necessidade, assim. Na pandemia as pessoas passaram a comprar arroz e feijão online. uhum. E isso é uma mudança muito grande. Não é simplesmente, eu comprava um iPhone, agora eu compro um arroz e é isso. E compra, consumo é comportamento. Então, quando a gente vê uma mudança de comportamento dessa, é claro que nos anos seguintes a gente vai ver esse crescimento. A gente já viu no ano passado e a gente vai continuar vendo. Então, um dado complementando esse que você falou da América Latina, o Brasil que mais cresce, no mundo o Brasil é o mercado que mais cresce da Amazon. A gente só, Uhum. aliás, é o segundo. A gente só perde para a Índia, que tem bilhões de pessoas. Milhões de pessoas. Uhum. Mas, fora isso, o Brasil é o mercado que mais cresce. Então, é o lugar que a Amazon tem investido mais também, o segundo lugar que tem investido mais. Então, muito se dá, ao meu ver, por essa mudança de comportamento de consumo. E aí, beleza, agora voltou, o varejo físico está aberto, mas essa chavinha que virou na cabeça das pessoas de que, assim, cara, o e-commerce não é só para eu comprar uma câmera, ou um iPhone, ou uma geladeira. Eu posso comprar absolutamente tudo. E aí você passa a expandir
em outras áreas também de consumo. Você não fica mais restrito Uhum. a linha branca, eletrônico, né? A gente olhava o e-commerce antigamente e eram poucas verticais. Linha branca, roupa, maquiagem. Agora você vê um monte de coisa sendo consumido, consumo de streaming, consumo de assinatura de alimento, assinatura de um monte de coisa. Então, acho que essa mudança de consumo que fez essa expansão. Perfeito. Não, a gente enxerga muito isso também. E como isso deu um boom, né, então o pessoal na pandemia teve essa necessidade de mudar o hábito de consumo de uma forma mais forçada e rápida. Mas isso seguindo, né, porque a gente tinha alguns especialistas que tinham até esse ponto de: "Ah, talvez o pessoal vai voltar a consumir mais presencial, vai diminuir um pouco o crescimento, do online", mas de fato não aconteceu, né, o pessoal virou essa chavezinha, como tu comentou, e segue tendo esse hábito de consumo e às vezes até de comparação. Então, eu vou na loja física, eu vejo online, eu sei o que está acontecendo, eu estou utilizando os canais omnichannel, então isso se faz inclusive mais necessário que cada vez mais as marcas pensem em toda essa experiência, né? A gente via muito, né, que nos anos passados, o pessoal tinha, assim, esse quase que um desespero para entrar no e-commerce, né, porque quando fecharam as lojas físicas, todo mundo que ainda não estava habilitado e no e-commerce pensou: "Nossa, agora eu preciso entrar, senão eu não vou vender, eu vou ficar aqui parado, minha marca não vai mais existir". E aí esse pessoal teve essa necessidade do que a gente chama até aqui das empresas do século XX vindo, né, para o século XXI, para a gente conseguir continuar presente como marca, né, como instituição, e a gente vê muito essas empresas tradicionais agora migrando para o online. E além, né, de olhar para o e-commerce e construir ele, é importante que agora os consumidores estão cada vez mais rígidos, né? Então a experiência de compra tem que ser incrível, tem que ter uma fluidez na compra. As compras impulsivas estão cada vez maiores, como tu comentou, o mercado da Amazon, que hoje a gente já tem uma compra por um clique, a gente já consegue fazer uma compra muito rápida e receber no dia seguinte. Isso precisa cada vez ser mais real, né? E a performance dos e-commerces precisam cada vez estar mais atrelada a esse sucesso do cliente dentro do site. E isso passa, né, desde plataforma escolhida, como eu sei que vocês trabalham também com Shopify, com Vitex, e ter essas plataformas robustas faz toda a diferença. Mas eu queria entender de ti também o que tu entende como um diferencial importante quando a gente fala sobre essas plataformas. E a gente quis dar o start por aqui, porque a gente sabe que quando o pessoal, primeira coisa, né, quando senta para fazer um briefing do e-commerce, a gente vai pela plataforma. Então, o que tu considera de importante ter esse pensamento estratégico em cima disso? A escolha da plataforma ali como você falou, um dos primeiros passos para você conseguir criar, né? Ou mesmo se você já tem um e-commerce, fazer uma migração, né? Uhum, Essa compra que você falou, a gente tem um mantra que a gente fala que o concorrente está a um clique. uhum. Então, se você não entregar uma experiência encantadora para o cliente, ele vai pegar o celular, vai abrir a aba do lado, e aí seja isso dentro da tua loja física, seja isso no seu e-commerce, o teu concorrente está muito próximo, né? Então, Uhum. de fato, esse encantamento passa pela plataforma. A gente divide isso num tripé. A gente fala que a primeira coisa é o layout, e aí isso acaba que varia um pouco de plataforma. Quando a gente fala de VTEX e Shopify, são plataformas que a gente tem muita liberdade visual. Então, nisso as duas estão em pé de igualdade. A segunda coisa a gente coloca que são as funções, a tecnologia. E aí a gente começa a ver diferenciações entre as plataformas, né? A Shopify tem uma Uhum. estrutura de checkout, a VTEX tem outra. E não é melhor ou pior, aí vai depender do negócio. Você tem um negócio. Necessidades diferentes, né? Exato. Você tem um negócio de assinatura e tudo mais, cara, da Shopify está muito mais preparado, por mais que a VTEX tenha, ainda é algo que está em desenvolvimento. A VTEX já está mais pronta, a Shopify já está mais pronta para compra recorrente. É, se, não, é algo que eu quero uma compra muito rápida, então eu quero o Smart Checkout. Mas, cara, a Shopify está trazendo com o Shopify Plus, você praticamente tem um Smart Checkout também. Uhum. Então, as duas estão bem robustas, e aí acaba que a gente vai vendo negócio a negócio, qual é a necessidade,
E aí, então, o primeiro ponto é o layout, o segundo são as funções, e o terceiro é a evolução, porque a mudança é constante, né? Com certeza. Da exigência, se não me engano, foi na quinta ou na sexta-feira, o Mercado Livre soltou uma nota de que ele está mudando os critérios dele e tornando ainda mais rígido para você virar mercado líder, mercado platinum e tudo mais. Ou seja, o tempo entre o pedido e o envio reduziu mais ainda. E a exigência e tolerância para atraso reduziu também. Então, você olhar o Mercado Livre, que é o maior e-commerce, assim, no brasileiro não, né? Mas no Brasil, o cliente está acostumado com esse nível. Se você cria uma loja virtual e você não responde rápido, você não envia rápido, você não tira as dúvidas, ele automaticamente vai te comparar com o Mercado Livre e vai falar, cara, esse cara não é bom. Então, a barra realmente subiu muito de disputa, né? E aí, se você não tiver com uma plataforma que é estável, que é rápida, que te permite integrar com meios de pagamentos bons e seguros, cara, você não vai conseguir acompanhar essa briga. E, assim, como você falou, as empresas do século XX entrando no século XXI, a galera do século XXI já está brigando de foice. Se você chegar com um negócio meio mais ou menos, esquece, você não vai sobreviver muito tempo. Até porque o pessoal está cada vez mais ligado, né, no modus da compra, na segurança da compra. Sabe que, se eu for redirecionado, o pessoal já dropa para outro site. E como tu mesmo falou, o concorrente está a um clique. Às vezes a pessoa faz essa pesquisa, entende muito bem onde ela quer comprar, o que ela quer comprar, e principalmente nas compras que eu até comentei antes de impulso, né? Então, se eu estou num site, vamos supor, de varejo, maquiagem, roupa, que normalmente o pessoal faz essas compras mais impulsivas, que não são aqueles eletrodomésticos, que a gente faz muita pesquisa antes de comprar, e eu desisto da compra e, de fato, posso ir para o próximo concorrente, posso ser impactada no Instagram logo em seguida por uma outra marca, e essa dropagem, assim, não sei nem que é assim, que esse termo que a gente pode utilizar, é muito mais rápida e instantânea, né? Então, isso faz muita diferença. E como tu comentou, essa rapidez ela precisa ser presente. Então, não adianta nosso cliente ficar esperando a confirmação de um pagamento, vamos supor, trazendo, né, para o nosso nicho, por vários dias, porque caiu em pré-autorização, ou ficar esperando porque o boleto precisa de 3 dias úteis. Isso já não existe mais, né? Então, quanto mais tempo demorar, mais tu corre o risco de não ter uma segunda compra, mais tu corre o risco de ter um chargeback, né, dentro da loja, que são pontos que a gente não quer que aconteçam, né, como plataforma, né, de pagamento e como lojista também. Então, é muito importante a gente contar com parceiros super robustos nessa jornada que a gente tem dentro do e-commerce, né? E isso a gente se fala desde a plataforma, né, que a gente estava comentando antes. Então, a gente aqui do nosso lado é super parceiro de Shopify, Tex e outras plataformas, mas também esse lado de agência, de ter alguém por trás que te diga como fazer a estratégia de marketing, a usabilidade, né? A experiência do cliente dentro da loja, cada botão conta quando a gente fala de e-commerce, né? Quando a gente fala sobre a experiência do cliente. Se tem um botão mais escondido, o cliente já não entende para onde ele tem que ir. Se tem um botão que induz o cliente a fazer a compra, a gente já sabe que aumenta as chances daquela compra acontecer. E também eu queria ouvir um pouco de ti de como a Simples contribui para criar essa experiência dentro das plataformas, né? E como que vocês veem isso, né, da experiência do cliente dentro da loja? Acho que uma coisa que a gente trabalha muito, a gente fala do data-driven, então não tem espaço para ficar no eu acho, né? Você pode achar o que você quiser, agora bota e testa, né? Então, essa evolução do e-commerce a gente faz totalmente direcionada por dados, né? Então, sejam melhorias na estrutura visual, melhoria em comunicação, melhoria em campanha, tudo isso a gente metrifica e aí com isso a gente consegue ter resultados fora da curva. Então, por exemplo, o Black Friday, para muita gente foi tido como o pior Black Friday da história, né? A gente teve cliente crescendo 120%. Por quê? Porque a gente fez a cartilha do trabalho direitinho, assim.
todo mundo sabia que o Black Friday ia cair no meio da Copa do Mundo, que o Brasil ia estrear na quinta-feira. Não era novidade, mas teve gente que largou de mão e falou, vamos ver no que vai dar. E aí não deu certo. Então, a gente fez todo um planejamento ali. 3 meses antes do Black Friday, a gente já estava planejando como ia fazer, quais iam ser as campanhas, qual ia ser a comunicação, verba de cada canal, ROI esperado, quanto o cliente precisava ter de estoque também para as ações que a gente ia fazer. Exato. Então, olhar como um todo. Não adianta eu olhar só assim, vamos supor que você é varejista. Nick, você tem que investir X mil aqui nessa campanha. Tá, mas qual o ROI esperado disso? Quanto de estoque você tem por trás para suprir isso? Porque uma das piores coisas no e-commerce é o cliente clica no anúncio, você paga por isso e você não tem estoque. Não tem uma preparação em cima disso. E a gente viu isso acontecendo bastante agora nessa fase, né, de Black Friday. Exato. A gente acompanhou daqui também. Então, a gente sabe que se a gente tem um resultado, até mesmo se a gente teve um resultado X no jogo, a gente vai ter um ROI diferente, né? Então, o pessoal vai acessar mais, o pessoal vai estar mais feliz, vai estar comemorando, vai comprar. E todos esses pontos pequeninos, eles precisam ser olhados estrategicamente, né? Então, a gente precisa estar preparado para isso. Tudo precisa rodar direitinho. E acho que um ponto importante também desse rodar direitinho que você falou, e aí não é puxando sardinha porque a gente está aqui, né, da PagBrasil, mas de fato um depoimento sincero, assim, que a gente tem dos nossos lojistas que a gente leva para a PagBrasil, é que, cara, quando dá problema, a PagBrasil é a mais rápida para resolver. E, assim, problemas que às vezes nem são do pagamento, às vezes é alguma coisa que a plataforma atualizou, algum certificado de segurança, alguma coisa, mas todas as vezes que precisou de algum suporte, cara, a PagBrasil foi a mais rápida para atender clientes nossos, assim. Então, isso é algo que a gente fica tranquilo de indicar para vocês, porque a gente sabe que, cara, problemas acontecem em tecnologia, normal, em qualquer lugar vai ter, mas o importante é o quão rápido corrige isso. Não é, não tem problema nenhum. Cara, não é isso. Até porque tem coisas que são alheias à própria PagBrasil, né? Então, a gente teve uma atualização no ano passado na Shopify, que foi uma atualização lá fora, repercutiu aqui e ninguém no Brasil sabia. A PagBrasil foi a primeira a identificar e falar, muda isso aqui, era uma linhazinha para trocar, mas que bloqueou a venda de todo mundo. Então, a primeira a identificar, trocou, resolveu. Então, isso é importante também, você escolher bons parceiros para estar com você na caminhada, né? Pelo suporte também, né? Eu acho que é exatamente isso que a gente fala para os nossos lojistas. Esse valor agregado, né, da solução do suporte, como tu comentou, quantos fatos e dados não existe argumento, aquele clássico, né? Então, a gente traz isso, né, de vocês terem essa experiência com a PagBrasil e os outros lojistas também acabam comentando sobre isso. A gente pontua demais, assim, a parte do suporte, de estar presente. Problemas vão ter. Qualquer empresa tem, qualquer tecnologia que seja nova ou antiga, porque a gente sabe que vai acontecendo as atualizações, vão ter problemas, né? Mas, como a gente comentou, para o cliente é um clique. Então, se a gente ficar muito tempo fora do ar, muito tempo com problema, a gente já sabe que a gente vai perder cliente. Não é só uma venda, são vendas que acontecem recorrente, são vendas que o cliente vai falar para a família, vai falar para os amigos. Aquele marketing orgânico não vai ser positivo. Então, a gente sabe muito bem que a gente precisa estar lá esperto para ter esse suporte. E muitas vezes a gente comenta aqui que esses pontos não eram nem para ser um diferencial, né? Porque atendimento a gente precisa ter com o nosso cliente, mas a gente sabe o quanto isso faz diferença. Então, desde o ponto da gente ter um gerente de contas exclusivo para cada conta, que até vocês, como agência, sabem, tem uma referência, né? Essa conta fica com a Nick, essa conta fica com outro gerente de conta. E essa referência é super positiva, até porque nos momentos onde a gente precisa, que nem tu falou, o acho não tem espaço, né? A gente precisa ter dado. E a gente aqui constrói muito os dados. Então, a gente precisa avaliar quanto do share do mercado está em Pix, em boleto, em cartão de crédito, para a gente ajudar o nosso cliente a fazer, talvez, uma migração para momentos à vista, né, para trazer para o Pix, para trazer para boleto. A gente tem hoje, né, os descontos por método de pagamento, que vem ajudando várias operações. Então, a gente também, do nosso lado, não só fornece, né, os pagamentos, a tecnologia de recorrência, de split,
e todo o checkout para Shopify, mas também hoje a gente traz esse suporte por trás, né? Essas análises de olhar para os dados do cliente e entender onde a gente pode melhorar, porque melhor performance para os nossos clientes é melhor performance para a gente também, como consequência. Então, eu acho que é muito sobre isso, assim, sobre a gente trazer essa melhoria de performance, e a gente entende muito que isso é uma tendência para 2023, né, que é o nosso próprio tema de hoje. Os lojistas começarem a entender, ok, me baseei agora, tenho né, o feijão com arroz, eu estou dentro do e-commerce, comecei a vender, agora vamos aperfeiçoar, né? Então, tornar até mais profissional quando a gente fala disso, né? Ter uma agência por trás que consiga ajudar nesses dados digitais, a trabalhar o CRM do cliente e cada vez mais ir melhorando o nível de serviço que a gente entrega para o cliente, né? Sim, e essa questão que você falou, né? O cliente já fez o arroz com feijão, o que ele faz agora? É muito comum, acho que nesse primeiro momento que está fazendo o arroz com feijão, o cliente olhar muito taxa. E aí, fica ali negociando um percentual aqui, um percentual ali. O que a gente já viu muito é o cliente fica preso em taxa e não olha o que a gente chama de taxa, a gente chama de taxa de aprovação 2. Então, a taxa de conversão é a taxa de aprovação 1, é quantos clientes entram e compram. E a 2 é, desses que compram, quantos pedidos são aprovados, quantos pedidos seguem, né? E aí a gente já viu vários casos da gente mudar o meio de pagamento, trocar o parceiro e conseguir aumentar muito o faturamento. Não porque a gente gastou mais em marketing, mas porque a gente melhorou taxa de aprovação, melhorou velocidade de aprovação, melhorou transparência na comunicação ali do cliente. Pô, tem cliente que fecha o pedido e não sabe. E aí, o que aconteceu agora? Não recebe nenhum feedback. Então, ter esse workflow de, olha, seu pedido foi colocado, seu pedido está aprovado, ou está em análise, ou mesmo foi recusado, né? Às vezes, enfim, pode acontecer. Acontece. Mas ter um retorno, isso é muito importante, né? Quando você está criando um negócio, eu entendo. E é normal você estar muito mais preocupado com os números iniciais. Mas depois que você atinge um certo volume, não é, cara, vai 0,5% para lá, 0,5% para cá. É performance. Porque às vezes você vai gastar um pouquinho a mais, mas você vai ter uma performance diferente, né? Então, e aí justifica tudo. É muito comum o cliente chegar para a gente e falar quanto que eu tenho que investir, por exemplo. Mas quanto você quer faturar? Porque, eu quero faturar 1 milhão e eu quero investir R$100. Não vai dar. Então, você tem que olhar o investimento proporcional ao quanto você quer chegar. Se você quer ter um faturamento grande, robusto, e no mercado é possível, né? A gente começou falando do quanto cresce, então, quanta oportunidade tem no Brasil. Cara, você tem que investir. Não tem outro caminho. Não tem como você crescer tendo um meio de pagamento que recusa 70%. A gente já teve caso aqui. 70% dos pedidos eram negados. Como é que você vai crescer assim? Não vai. Você está deixando muito dinheiro na mesa. Então, você precisa ter um meio de pagamento que tem um antifraude ajustado, que tem, olha, se acontecer alguma coisa, você vai conseguir comunicar. A gente já teve loja que ficou 2 dias sem vender porque o suporte tinha 48 horas para responder. E aí não respondia. Acontece. As soluções robotizadas que a gente chama aqui, né? A gente 100% pessoas, né? A gente dentro da Pag Brasil suporte a pessoas, vendas a pessoas, todo mundo aqui é da Pag Brasil também, porque também tem outros modelos que o pessoal não é todo mundo da mesma empresa e aí acaba tendo esse ruído também. Então, para a gente isso é super importante também, olhar para como as operações estão acontecendo para justamente trazer essa melhora. E a gente também já teve casos aqui que chegou de produtos naturais, que assim, não é nada, digamos, no escopo das fraudes que a gente visualiza e o pessoal estava com 36% de conversão no cartão de crédito. Daí a gente olha para isso e a gente fica, uau, a gente pensa que é muito incomum, mas na verdade a gente chega com vários parceiros aqui com esse trauma, digamos assim, trauma de atendimento, trauma da questão do antifraude, e a nossa ideia é
que a pessoa foque no business dela, né? Então, se o teu business é vender roupa, tu vai pensar na roupa que tu precisa vender. Aí tu vai ter uma agência por trás que vai pensar no marketing, tu vai ter um meio de pagamento por trás que vai estar te dando suporte para tu ter a melhor performance e rapidez nos pagamentos. Então, a ideia não é atrapalhar, a ideia é ajudar e acelerar essa performance, né? E aí, muito focado nisso, como tu enxerga, assim, as principais dicas, digamos assim, para essa tendência de 2023? Acho que uma coisa que há alguns anos a gente bate nessa tecla, mas acho que ainda precisa bater um pouco mais, é mobile. Uhum. No último ano a gente bateu muito nisso e aí no final do ano a gente chegou com resultados muito bons em Black Friday, muito por conta disso, que é focar na experiência mobile de fato. Não é só falar, não, o mobile é importante, mas assim, história, sabe? Não, é realmente focar nisso, entendendo que assim, não é simplesmente o início da jornada, é talvez a jornada inteira. A maior parte dos teus clientes não vai nem ver a sua loja em desktop. Uhum. Isso é muito sério, assim, tem gente que olha e fala, não, fica preocupado em ajustar detalhe no desktop, não sei o quê, e quando olha o mobile fala, tá, é responsivo. Cara, esquece, não existe mais responsivo. Ou você é mobile first, ou você realmente tem uma experiência mobile, ou você fez um remendo. O responsivo é um remendo ali que você faz para ficar meio mais ou menos. E aí a gente começa a olhar, de novo, questão de dados. Quando a gente monta uma estrutura totalmente mobile, a taxa de conversão sobe muito. Muito. Porque é desde você analisar o dado assim, de qual é a resolução de tela que mais acessa o celular e você posicionar o botão de compra no primeiro carregamento daquela resolução. Só fazendo isso, só entre aspas, assim, né, que é uma análise, mas é um ponto pequeno de análise, a gente já subiu 50% taxa de conversão. Ou seja, o layout era lindo, só que você tinha que rodar 50 páginas para chegar no botão comprar. E aí no mobile não adianta, não tem clique, mas tem clique na tela. Então, cada vez que o cliente arrasta, é como se ele estivesse dando um clique no mouse no Sim, computador. diferente. Então, Mais passos para compra. é mais passos para compra, menos compra. Uhum. Então, o mobile é algo que, assim, ainda, eu acredito que 2023 a gente ainda vai discutir isso, é algo que ainda está Perfeito. entrando na cabeça das pessoas, entender que o consumidor, ele não é uma pessoa, ele é um ciborgue, né? Sim. Todo mundo está com celular. Então, se você quer ter uma experiência boa e você tem loja física e loja online, você tem que ser omnichannel. Então, ainda é uma barreira, a gente sabe que existem dificuldades contábeis e tudo mais, mas já existem tecnologias para resolver isso também. Então, do cliente Uhum. comprar online, trocar na loja, o próprio RP já gera o cupom fiscal, existe solução para isso. Então, a gente precisa estar com uma ótima experiência mobile e estar com uma ótima experiência de usuário como um todo. Que às vezes a gente vai falar de UX, a gente acha que o UX é só e-commerce. Ou é só para ele comprar. Não é. O user experience é desde o momento que ele entra em contato com a marca, ele compra e o pós-venda. Exatamente. E o consumidor está cada vez mais chato com esse pós-venda. Mais chato, entre aspas, né? Mas eu comprei, tive um problema, eu não gostei. O que eu faço? É fácil trocar? Não é? Eu posso trocar Uhum. na loja física? A gente vê redes que tem 200 lojas físicas e o cliente não pode ir lá trocar. Pô, mas ele comprou Do online, lado de casa, né? às vezes é do lado de casa, deixa ele lá trocar. E mais, quando o cliente vai até a loja trocar, tem grande chance dele comprar outra coisa. Então, você está pensando da ótica do varejo físico. A melhor coisa para o varejo físico é ter um cliente dentro da loja que está comprando. A segunda melhor coisa é você ter um cliente que já comprou e vai comprar mais ainda. É de novo. Então, Exato. O ticket médio da compra às vezes até aumenta, né? exato, exato. Então, tanto essa troca quanto o ponto de retirada na loja
são coisas positivas, né? Eu tenho 2 cachorros e boa parte do meu salário eu gasto neles. Mas Os filhos. eu compro sempre a ração, qualquer coisa eu boto para retirar na loja. Ah, tem um desconto, beleza. Mas é porque no fundo eu chego lá e compro outra coisa. E no fundo eu estou me enganando, mas eu sei que eu quero ir lá, sabe? Ah, beleza, sei lá, vai dar um desconto de 5%. Mas chega lá, eu gasto mais 100, acabou o desconto. Sim, e valeu a pena para eles. E valeu a pena para eles, exatamente. Então, trazer o cliente para a loja, o cliente que já vem comprado, ele já comprou uma coisa, você consegue fazer vender mais coisa, você rentabiliza mais ainda aquele pedido. Então, ter essa visão o cliente não é uma compra isolada, é um relacionamento. No e-commerce, a gente fala muito disso, de que uma venda não te dá lucro, mas várias vendas sim. Então, o custo de aquisição de uma venda é caro, mas se você consegue relacionar com esse cliente e ele volta várias vezes, o seu ROI é infinito. Então, olhar esse retorno do investimento como fidelizando o cliente, né? Uma estratégia que a gente usou muito ano passado foi de cashback. Uhum. Quando você dá desconto, você cria um programa de fidelidade de pontos, desconto, beleza, é tangível ali, tem 20% de desconto. Agora, programa de fidelidade por pontos é a coisa mais doida do mundo, né? Porque você não sabe se 10 pontos vale R$10, 1 centavo ou R$100. É abstrato. E aí a gente passou a criar programas de fidelidade com cashback. Porque você vai gastar R$1.000, você vai ter R$200 de volta, 20% de cashback. E esses R$200 você tem que gastar aqui. Então, esse formato de cashback interno também foi algo que a gente cresceu muito ano passado e que eu acredito também que esse ano ainda vai render bastante coisa. E fica mais claro e transparente para o cliente também, qual é o poder dele em cima disso, né? Eu acho que essa questão e sempre se falou, né, que é mais fácil tu trazer o cliente de volta, né, tu ter uma segunda compra e menos custoso do que tu ter um custo de aquisição de um novo cliente. Então, a ideia de tu ter uma experiência fluida, que tu consegue manter aquele cliente dentro de casa e consegue ir nutrindo esse cliente, é perfeito. E eu aproveito até para atrelar com o nosso serviço de recorrência. A gente teve no Salt Summit ano passado, e até o nosso CEO falou que a ideia da evolução dos pagamentos é que eles se tornem cada vez mais transparentes, que a gente não enxergue mais os pagamentos. Então, a ideia de tu entrar no Uber, sair e tu conseguir, né, não ver que aquela transação aconteceu. Então, tu simplesmente utilizou o serviço e aquilo vai acontecendo. Então, a gente tem cada vez mais recorrências que nos permitem isso, né? Então, eu tenho recorrência de beleza, eu tenho recorrência com o cachorro, o gato, tenho recorrência, enfim, de alimentos até, que a gente está com vários tipos, né? Hoje em desenvolvimento, e hoje a gente traz isso, né? Então, 2022 para a gente foi um ano de muita construção da nossa tecnologia de gestão de recorrência, e a gente está vendo cada vez mais usabilidade dela em 2023, e muitas vezes foi uma preocupação, tranquilo, agora eu vou ter uma recorrência, então eu vou ter uma box, ou o meu cliente vai estar recebendo isso de forma recorrente em casa, e a minha preocupação é, o cliente não vai mais voltar no site, não vai mais fazer compra todo mês, talvez quando fazia compra todo mês comprava mais, mas isso é muito de atrelar tudo que a gente conversou né, no bate-papo. Eu vou ter que saber a experiência do cliente, eu vou ter que saber usar o meu CRM, eu vou ter que saber impactar o cliente de novo para ele voltar. Então, fazer uma promoção exclusiva. Hoje a gente tem uma área do cliente onde a gente consegue, alguns dos nossos parceiros aqui dentro colocam produtos específicos para assinatura. Então, essa ideia de exclusividade, de só eu consigo porque eu estou dentro do clube, são coisas que a gente vai ter que ir trabalhando e descobrindo novas estratégias, né? Então, eu acho que essa questão de recompra é algo que a gente vê muito como uma tendência para agora, o ano de 2023, para além do que a gente comentou aqui, né? Da experiência do cliente, de trazer essa questão que tu comentou também. Então, acho que todos esses pontos vão ser, assim, muito bacanas para 2023. E até as recorrências, não sei se tu quiser falar um pouquinho também sobre como tu está enxergando isso, se tu é usuário,
A gente aqui é cliente dos nossos clientes e é engraçado como todo mês a galera fica feliz em receber caixinha. A gente faz até disputa de é meu, é teu, de quem é. E é bacana essa experiência, né? O cliente fica, digamos, mal acostumado, que era aquela questão que a gente falou antes, né? Da experiência de abrir uma caixinha, tá bem construída, porque até isso faz diferença hoje, né? Sim. E a melhor compra é aquela que não parece uma compra, né? Simplesmente ela acontece. Então, a recorrência permite isso, né? O cliente não precisa lembrar de entrar e pedir. E ainda mais quando a gente olha bens de consumo, que ele precisa comprar todo mês, né? Todo mês eu preciso comprar ração, todo mês eu preciso comprar, sei lá, tem remédio que o cachorro toma de tanto em tanto tempo. Então, assim, tudo isso eu deixo já programado. Olha, até porque na hora que chega a notificação do pedido, seu pedido foi feito, tá a caminho de entrega ou tá para ser retirado, eu falo, tá na hora de eu dar o remédio. Então, me ajuda até a lembrar Até te o lembra. calendário. Então, cara, concordo muito, Nick. A recorrência é um ótimo negócio. A gente vê o quanto isso cresceu em números, e aí vocês têm muito mais números do que eu, do quanto esse mercado de recorrência cresceu diria até nos últimos anos, mas no ano passado teve um crescimento forte. E do nosso lado, a gente tem visto muito lojista que tem N tipos de produto se adaptando para entrar nesse mercado também. Então, desde cliente de moda que cria um clube e as clientes VIP ali têm um desconto, clientes de bem de consumo que aí vai fazer o envio normal, né? Então questão de alimento, bebida e bens que duram ali um mês, mas outros mercados buscando se adaptar porque estão olhando que assim, cara, em certo ponto é meio caro toda hora eu começar do zero. Todo mês o e-commerce começar do zero. O e-commerce, quando ele vira uma assinatura, ou pelo menos ele tem alguma parte de assinatura, é uma receita previsível. Ele sabe que todo mês ele já inicia com X mil faturado. É ótimo isso, né? E é algo que para muitos varejistas é louco, eles nunca viram isso. Eles estavam acostumados o quê? Virou o mês, zero de caixa. E tem que correr atrás Tudo de novo. Né? Então, a partir do momento que tem essa previsibilidade, cara, isso facilita muito o planejamento financeiro, planejamento de ações, a segurança da empresa para fazer investimentos e continuar sobrevivendo de forma saudável, né? Perfeito. Então, cara, sim, acho que a assinatura é um ótimo negócio. Quem não tem e puder adicionar alguma coisa, às vezes é isso, você não precisa mudar seu business inteiro, mas olha um produto, olha alguma coisa, né? Tem, às vezes, marcas de moda que colocam um produto, esse aqui é o best-seller, e a gente lança uma versão dele, a nova, sei lá, a camiseta básica que muda de cor, a gente lança a cada 2 meses. Beleza, faz uma assinatura de 2 meses para os clientes VIP que vão receber uma semana antes dos outros. A galera gosta disso. Se sente especial, né? E tudo que os humanos se sentem especiais é algo que fica marcado e é uma experiência, né? Não é só uma compra. Não, é perfeito. E isso é bacana de comentar também, porque hoje no início, a gente tinha uma ideia de que a recorrência, né, a assinatura, ela era para streaming, ela era para bens de consumo não duráveis. E isso está mudando, como tu comentou. Então, a gente tem desde assinatura de peças para automóveis, a gente já viu isso. Então, eu preciso trocar o extintor a cada tanto tempo. A assinatura, ela tem um período limitado. Então, a gente tem aqui assinaturas de 1 ano, assinaturas de 2 anos, e cada um tem o seu modelo de negócio para se adaptar e tornar a experiência do cliente mais confortável, né? Então, eu posso ter uma box que vai chegar para o meu cliente de 6 em 6 meses, porque ele não consome dentro de 1 mês tudo que eu construí para ele dentro daquela box. Ou também ele pode receber mensalmente quando a gente vai adaptando os tamanhos até. A gente tem aqui parceiros que... E isso também trago de novo a importância da performance dos parceiros, né? Porque a gente precisa ter, que nem tu comentou,
uma agência que vai olhar para os dados e entenda que não é só o número de recorrências que eu vou ter, mas quanto que a gente vai estar gastando em cima disso. Vão acontecendo cancelamentos dentro dessa recorrência, então a gente precisa ter um parceiro que, quando que hoje o cancelamento acontece dentro do pagamento, né? Tira o cartão da assinatura, a gente precisa entender o motivo pelo qual ela foi fechada para a gente utilizar. Então, eu ainda tinha produto e a assinatura é mensal, a gente entende que, beleza, talvez a gente pode fazer uma assinatura de 2 em 2 meses, a gente pode reduzir o tamanho do produto, e tudo isso vai precisar andar em conjunto, né? O estoque vai precisar andar em conjunto com também pagamentos, porque a gente tem um pessoal que parece simples, mas tem uma dor de troca de cartão. Então, se o cliente for clonado, se o cliente ficar sem limite, se o cliente acontecer qualquer coisa, vencer o cartão, vai precisar fazer uma nova assinatura. E aí ele vai colocar na balança, né? Quase uma análise SWOT. Pontos positivos e negativos. E a gente vai ter que, de novo, reconquistar o cliente para seguir na assinatura, né? Que é muito mais fácil ele ter um ambiente onde ele consegue trocar o cartão. A gente também tem uma questão de, o mesmo cliente vai pagar no Pix, no boleto, então é configurável isso também. Essa flexibilidade e personalização se torna muito importante para diferentes tipos de negócio, né? Mas acho que também vai ser algo positivo aí para 2023. E você falou um ponto bem legal, Nick, do período, né? Às vezes a gente pensa em recorrência, a gente pensa, tem que ser algo que eu entrego todo mês. Não, a peça de carro pode ser uma vez no ano, uma vez a cada 6 meses, né? E não deixa de ser uma receita previsível. Porque uma coisa é o cliente comprou e você ficar rezando para ele voltar. Outra coisa é você já estar amarrado à recompra dele. Então, você já tem uma garantia, porque pensando que você faz isso todo mês, daqui a 6 meses você vai ter receita todo mês. Então, hoje, beleza, você está garantindo uma venda daqui a 6. Aí, mês que vem, de novo. Quando chegar os próximos 6 meses, você tem uma venda todo mês. Então, e aí tem todo o benefício que a gente falou, da receita previsível, de você não iniciar o mês do zero. E esse fator de você conseguir trocar o cartão sem perder a assinatura, cara, é muito bom. Porque o cliente tem que colocar tudo de novo, refazer a compra, é um novo pedido. E aí, como você falou, ele vai reavaliar. E o concorrente está a um clique de distância. Então, na hora que ele for fazer um novo pedido, ele vai falar, cara, deixa eu ver se não tem alguém cobrando mais barato. Deixa eu ver. E aí, testar outro produto. O cachorro late, o filho chora, a campainha toca, qualquer coisa acontece, ele se distrai e aí você perde a venda. Exatamente. Então, a gente volta de novo para o clichê